Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais um vídeo do nosso canal para ajudá-lo com a semana 2 do PET número 6, sexto ano. Então vamos aqui na primeira atividade. Atividade 1. Você sabe o que é parte principal e parte secundária de um texto? Leia a explicação abaixo. Pode-se dizer que a parte principal do texto é o que há de mais importante no texto. Constitui o núcleo, o tema em torno do qual as outras informações serão acrescentadas. Essas informações são chamadas secundárias ou acessórias. Ajudam a criar um contexto e reforçar a parte mais importante, ou seja, elas complementam a parte principal e ajudam a criar os sentidos do texto. Então vamos aqui no primeiro texto, que diz o seguinte: leia os textos a seguir e grife a parte principal de cada um deles. Então vamos fazer a leitura do texto e destacar as palavras, depois resumir cada parágrafo e no final iremos juntar os detalhes para termos a ideia principal do texto. Então vamos lá. Cerca de 20.000 se despedem do poeta Patativa. Foi decretado feriado ontem em Assaré, 623 quilômetros de Fortaleza, para a população local homenagear o principal poeta popular do Brasil, Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré, que morreu anteontem aos 93 anos. Então nós vamos destacar aqui a parte principal, que é a morte do Patativa do Assaré. Então, Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré, que morreu anteontem aos 93 anos. Segundo parágrafo. As homenagens começaram logo depois da morte, às 18 horas e 30 minutos. Parte da população, de 20.000 habitantes, acampou durante toda a madrugada na frente da casa do poeta. Então, nós podemos destacar aqui que o principal, que são as homenagens, começaram logo depois da morte, na frente da casa do poeta. Terceiro parágrafo. À tarde, como o número de visitantes aumentou muito, o velório foi transferido para a catedral da cidade, onde sanfoneiros repetiam a triste partida, poema cantado por Luiz Gonzaga. Então nós vamos marcar, que aqui antes, no parágrafo anterior, falou que o velório, as pessoas se aglomeraram na frente da casa do poeta. Com essa aglomeração, o velório foi transferido para a catedral da cidade. Próximo parágrafo. O cearense Fagner também gravou a música, mas preferiu cantar ontem o poema Vaca Estrela e Boi Fubá para homenageá-lo, em missa assistida por cerca de 10.000 pessoas. Então nós podemos destacar que o cearense Fagner cantou o poema Vaca Estrela e Boi Fubá para homenageá-lo. E o último parágrafo. O enterro aconteceu às 17 horas no cemitério São João Batista. A polícia militar calcula que passaram pelo funeral cerca de 20.000 pessoas. O estado do Ceará decretou luto de 3 dias. Então nós destacamos que o enterro aconteceu às 17 horas e que o estado do Ceará decretou luto de 3 dias. Então, estão aqui os resumos de cada parágrafo. Então, juntando essas coisas, o que foi grifado, nós podemos dizer que a ideia principal do texto é falar sobre a morte do Patativa do Assaré, que aconteceu anteontem, e o enterro aconteceu às 17 horas. Vamos ao próximo texto. Texto 2. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos destacar as palavras principais, depois resumir cada parágrafo para encontrar a ideia núcleo. Texto 2. O Mercúrio onipresente.
Os venenos ambientais nunca seguem regras. Quando o mundo pensa ter descoberto tudo o que é preciso para controlá-los, eles voltam a atacar. Quando removemos o chumbo da gasolina, ele ressurge nos encanamentos envelhecidos. Então vamos marcar aqui a ideia principal, que os venenos ambientais nunca seguem regras. Segundo parágrafo. Quando toxinas e resíduos são enterrados em aterros sanitários, contaminam o lençol freático, mas ao menos acreditávamos conhecer bem o mercúrio. Apesar de todo o seu poder tóxico, desde que evitássemos determinadas espécies de peixes nas quais o nível de contaminação é particularmente elevado, estaríamos bem. Então, nós podemos destacar aqui que o nível de contaminação é particularmente elevado. E o terceiro e último parágrafo. Mas o mercúrio é famoso pela capacidade de passar despercebido. Uma série de estudos recentes sugere que o metal potencialmente mortífero está em toda parte e é mais perigoso do que a maioria das pessoas acredita. Então, nós vamos destacar que o principal nesse parágrafo é o mercúrio é mais perigoso do que a maioria das pessoas acredita. Então, resumindo aqui, nós podemos falar que os venenos ambientais nunca seguem regras. O nível de contaminação é particularmente elevado e que o mercúrio é mais perigoso do que a maioria das pessoas acreditam. Então, a ideia principal deste texto é que os venenos ambientais nunca seguem regras e são mais perigosos do que a maioria das pessoas acreditam. Terceiro texto, texto 3. Animais no espaço. Vários animais viajaram pelo espaço como astronautas. Os russos já usaram cachorros em suas experiências. Eles têm um sistema cardíaco parecido com o dos seres humanos. Estudando o que acontece com eles, os cientistas descobrem quais problemas podem acontecer com as pessoas. Então, neste parágrafo, nós vamos destacar vários animais viajaram pelo espaço. Segundo parágrafo. A cadela Laika, tripulante da Sputnik 2, foi o primeiro ser vivo a ir ao espaço, em novembro de 1957, 4 anos antes do primeiro homem, o astronauta Gagarin. Então, aqui neste parágrafo, nós vamos destacar que a cadela Laika, tripulante da Sputnik, foi o primeiro ser vivo a ir ao espaço. Terceiro parágrafo. Os norte-americanos gostam de fazer experiências científicas espaciais com macacos, pois o corpo deles se parece com o humano. O chimpanzé é o preferido porque é inteligente e convive melhor com o homem do que as outras espécies de macacos. Ele aprende a comer alimentos sintéticos e não se incomoda com a roupa espacial. Então, aqui neste parágrafo, nós vamos destacar o chimpanzé é o preferido, porque é inteligente e convive melhor com o homem do que as outras espécies de macacos. E o próximo parágrafo. Além disso, os macacos são treinados e podem fazer tarefas a bordo, como acionar os comandos das naves quando as luzes coloridas acendem no painel, por exemplo. Então, neste parágrafo, nós vamos destacar que os macacos são treinados. E no último parágrafo, Enos foi o mais famoso macaco a viajar para o espaço, em novembro de 1961, a bordo da nave Mercury Atlas V. A nave de Enos teve problemas, mas ele voltou são e salvo, depois de ter trabalhado direitinho. Seu único erro foi ter comido muito depressa as pastilhas de banana durante as refeições. Então, neste parágrafo, nós vamos destacar Enos foi o mais famoso macaco a viajar para o espaço. Então, depois de ter grifado as partes principais, nós podemos resumir o texto como vários animais viajaram pelo espaço. A cadela Laika, tripulante da Sputnik 2, foi o primeiro ser vivo a ir ao espaço. Os norte-americanos preferem os chimpanzés e é o preferido porque é inteligente e convive melhor com o homem do que outras espécies de macaco. Os macacos são treinados. Enos foi o primeiro macaco a viajar para o espaço.
Então, qual a ideia principal deste texto? A ideia principal deste texto é que vários animais viajaram pelo espaço. Então, vamos para a próxima questão. Atividade 2. Leia a explicação abaixo sobre textos narrativos. Então, o texto narrativo é aquele que conta uma história. Então, contar uma história é narrar. Narrar é contar uma história. Toda vez que você conta uma história, você está narrando. E essa narrativa é feita por meio de uma sequência de fatos. Essa história é feita por personagens e apresenta uma trama. Então, são partes da narrativa. Para que a narrativa aconteça, é necessário que se tenha uma história para ser contada, que é a trama, e personagens. Nos textos narrativos, os personagens se envolvem, então, em ações que se desenrolam durante um certo tempo, num determinado espaço. Então, aqui aparecem mais dois elementos, mais duas partes da narrativa. Então, além da história a ser contada, além de personagens, é necessário que se tenha o tempo. Qual o tempo da narrativa? Quando que a narrativa aconteceu? E o espaço, que é o local onde acontecem os fatos. Os elementos que compõem um texto narrativo são, portanto, narrador. Quem que é o narrador? É aquele que conta a história. Aí nós temos dois tipos de narrador. Narrador personagem, que é aquele que conta e participa, e o narrador observador, que é aquele que conta a história, mas não participa dos acontecimentos. O tempo, que é o outro elemento, que é a duração da história. O espaço, que é o local onde a história acontece, é um outro elemento. Personagens, para desenvolver a história. E o enredo. O que é o enredo? É o que acontece. Geralmente o enredo tem início, tem um conflito, a narrativa vai se desenvolver por causa desse conflito, aí os personagens vão tentar resolver esse conflito, depois há o clímax, que é o momento mais esperado, que é a resolução do conflito, e o desfecho, que é o final da história. Então vamos à questão sobre a narrativa. Agora leia o texto narrativo a seguir e responda às questões. Então aqui nós temos o texto O Fantasma. Tudo começou numa noite de lua cheia, de um sábado de verão. Dois garotos conversavam sentados na varanda da casa de um deles. Você acredita em fantasma? Perguntou o mais novo. Eu não, disse o outro. Acredita sim, insistiu o mais novo. Pode apostar que não, replicou o outro. Tudo bem, aposto minha bola de futebol que você não tem coragem de entrar no cemitério à noite. Ah, é? Disse o garoto que fora desafiado. Pois então vamos já para o cemitério que eu vou provar minha coragem. Assim, os dois garotos foram até a rua do cemitério. O portão estava fechado. O silêncio era profundo. Estava tão escuro, eles começaram a sentir medo. Para ganhar a aposta, era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério. O garoto que tinha topado o desafio correu, parou na frente do portão e começou a fazer careta para o amigo. Depois se encostou ao portão e tentou bater a mão nele. Foi quando percebeu que ela estava presa. Socorro! Alguém me ajude! Ele gritou, desmaiando em seguida. Nisso apareceu um velhinho vindo do fundo do cemitério. Abriu o portão e chamou o outro menino. Seu amigo prendeu a manga da camisa no portão e desmaiou de medo. Coitado, pensou que algum fantasma o estivesse segurado. O garoto reparou que o velhinho era muito magro, quase transparente. Obrigado. Como é que o senhor se chama? Eu sou o médico daqui. Vou acordar seu amigo. O velhinho passou a mão na cabeça do menino desmaiado e ele despertou na mesma hora. Vão para casa, meninos, ele disse. Já passou da hora de dormir. E foi assim que os meninos perceberam que tinham conhecido um fantasma e entenderam que não precisavam ter medo de fantasmas, pois esses, apesar de misteriosos, são do bem.
Então, após ler o texto, vamos à primeira questão. Onde estavam os meninos no início da narrativa? Então, vamos voltar lá ao texto para poder observar onde esses meninos estavam. Então, veja aqui. Os meninos, os dois garotos, conversavam sentados na varanda da casa de um deles. Então, aqui é onde eles estavam no início da narrativa. Então, é a resposta da número 1. Eles estavam sentados na varanda da casa de um deles. Número 2. Por que os meninos decidiram ir ao cemitério? Então, vamos voltar novamente para poder observar o que aconteceu. Então, eles fizeram o quê? Uma aposta. Uma aposta para saber quem era o mais corajoso. Então, está aqui nestes parágrafos aqui, nós encontramos o que eles fizeram, que foi a aposta. Então, vamos responder lá a questão número 2. Eles foram ao cemitério para que o menino que foi desafiado provasse que não era medroso. Questão número 3. O que era necessário para ganhar a aposta? Também está lá no texto, então basta voltar e observar lá no texto. Mas o que está dizendo lá no texto? Para ganhar a aposta, era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério. Próxima questão, a questão número 4. Descreva o momento mais assustador da história. Então, qual foi o momento mais assustador desta narrativa? Então, a questão número 4. Foi quando a mão do menino ficou presa no portão do cemitério. Questão número 5. No trecho, o silêncio era profundo. Qual o efeito de sentido da expressão destacada? Significa que não havia nenhum barulho. Então, sem nenhum barulho. Próxima questão é a atividade 3. Releia o texto da atividade anterior e responda às questões. Então, vamos aqui na número 1. Identifique esses elementos dentro da história e transcreva os trechos que comprovem sua resposta. Então, o lugar. A primeira coisa é o lugar. Onde aconteceram os fatos? Então, os fatos aconteceram. Começou lá na varanda e depois foi para o cemitério. Então, varanda e cemitério. Então, lá no início do texto, eles estão na varanda conversando e ali fazem o desafio. E depois vão ao cemitério para ver quem é mais corajoso. Letra B. O tempo. Quando aconteceu os fatos? Então, os fatos aconteceram numa noite de lua cheia. Se voltar ao texto, você vai ver que está escrito lá no texto. Vamos para a próxima questão. Questão C. Personagens. Quais são os personagens do texto? Os dois amigos que fizeram a aposta e o fantasma, o velhinho que aparece lá no cemitério. Letra D. O tipo de narrador. Qual narrador que há nesta narrativa? Um narrador observador, que é aquele que somente observa os fatos, ou um narrador personagem? Ele participa e observa os fatos. Então, nessa narrativa, nós temos um narrador observador, pois ele não participa da história, ele somente conta a história. Eu fico por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para a notificação de novos vídeos e dê o seu like. Desejo a você sucesso nos estudos, até o próximo vídeo e tchau!